Olá, estudantes, tudo bem? Vamos para mais uma aula de hoje a respeito de agentes externos modeladores do relevo. Esse assunto que também é bem cobrado aí na parte da geografia física, inclusive. E só para ressaltar, no canal tem aulas a respeito das formas de relevo e também dos agentes internos que modelam o relevo. Afinal de contas, tudo que nós temos aqui na superfície, quando se fala de relevo, é modelado tanto pelo que acontece no interior da Terra, tanto pela variação que acontece aqui, atmosférica, né, que acontece aqui na superfície. E você vai entender isso direitinho aí durante a aula. Então, vamos lá? Agentes externos modeladores do relevo. Os agentes do relevo determinam e moldam as formas ou os tipos de superfícies que existem no planeta. Os agentes externos modelam as formas de relevo atuando na parte superficial da Terra. Por exemplo, a ação dos seres humanos, a dos ventos, das chuvas, das águas, da neve, das geleiras, da temperatura, dentre outros. Então, cada parte da superfície aí do planeta é modelado, né? Cada um com a sua particularidade, cada clima ali do planeta vai atuar diretamente sobre o que está aqui na superfície. Se é a parte mais polar, nós temos ali as geleiras atuando e modelando esse relevo. Se é uma parte aí de mais quente, nós temos a temperatura também atuando ali na forma desse relevo, ajudando no processo, interferindo no processo de intemperismo e de erosão. Se é numa parte ali que tem bastante chuva, um índice pluviométrico alto, né? Que quando eu falo de pluviométrico, eu estou falando de índice de chuva. Também vai ser modelado ali através da chuva, através da lavagem do solo, que a geografia chama de lixiviação. É importante sempre estar trazendo esses nomes, essas nomenclaturas para vocês, porque lá na hora da prova do Enem será cobrado assim. Então, se você vê lá, lixiviação, modelando o relevo, está falando da água da chuva que lava a terra e acaba também aí modelando, desagregando, causando intemperismo e, consequentemente, a erosão. Vento, água, mudança de temperatura, seres humanos, a ação antrópica, né? Quando a geografia fala de ação antrópica, ela está falando da ação dos seres humanos. Tudo isso vai modelar o que está aqui na superfície, tá? Então, tudo que está aqui, toda a dinâmica atmosférica, toda a ação do homem também interfere diretamente nas formas de relevo. Lembra quais são as formas de relevo? Montanha, planalto, planície e depressão. Dá uma olhadinha lá na nossa aula de formas de relevo que você vai revisar para poder completar com essa aula de hoje, tá? Então vamos lá. Antes de falarmos a respeito de cada agente, né, que interfere aí no relevo, é importante diferenciar o que é intemperismo de erosão. Ah, professora, intemperismo e erosão é a mesma coisa. Eu vi lá num livro didático, são conceitos super parecidos. Intemperismo e erosão é diferente, tá, gente? Eles se completam, né? Eles fazem parte desse processo que modelam a superfície terrestre, mas eles são conceitos diferentes que se completam. Então, quando eu estou falando de intemperismo, eu estou falando do desgaste. Então, o intemperismo, ele vai desgastar a rocha, tá? E a erosão vai transportar esse material desgastado. Então, o vento, a água, o gelo, ele vai ali, né, desgastar aquela rocha e a forma como ela vai ser transportada se chama erosão. Então, quando você vê lá no jornal, né, que aparece ali com encosta, acabou ali desabando, é porque aquela área já foi intemperizada e está sofrendo um processo de erosão, que é o transporte ali, quando ela cai, né, quando aquelas encostas acabam caindo ali por conta de muitas chuvas. Sempre não está no jornal, assim, lá nas grandes cidades, onde as pessoas acabam, né, infelizmente, até morando nessas áreas mais inclinadas, aquela área ali sofre todo um processo de intemperismo e acaba passando pela erosão, que é quando há o transporte daquele material e, consequentemente, desabando. Então, é nessa lógica. Tá? Trouxe até um GIF aqui para vocês, que aqui tem um material já desgastado e através ali da erosão que é levada pela água da chuva, né, e por outros fatores, tá? Então, intemperismo, desgaste e erosão, o transporte desse material desgastado. E aí nós temos alguns tipos de intemperismo.
Temos o intemperismo físico, que é o causado por vento, é o desgaste causado por vento, por chuva, por crioclastia. O que é a crioclastia? É o gelo, é o peso do gelo ali na superfície terrestre, também causa um certo tipo ali de desgaste. Tá? Mudança de temperatura. Sempre quando fala de intemperismo físico, cai bastante do intemperismo causado pela mudança de temperatura. E como que acontece esse intemperismo da rocha causado por mudança de temperatura? Gente, quando está muito frio, a rocha ela tende a se compactar, tá? Então ela se compacta. Quando está muito calor, ela tende a dilatar. Então, lugares que têm uma grande amplitude térmica, o que é amplitude térmica? Variação de temperatura, acontece o desgaste bem acelerado dessa rocha. Por quê? Vamos supor que de manhã fique, sei lá, 18 graus, né? Então, essa rocha vai compactar. Aí, lá para o meio-dia, alcança 30 graus, essa rocha vai dilatar. Esse processo de compactação e dilatação faz com que essa rocha venha se desagregar, essas partículas, tá? Então, sempre que fala de intemperismo físico, vem trazendo aí as mudanças de temperatura. Vem falando também do vento, porque o vento em contato com essa rocha também vai desgastar. A chuva em contato com esse solo, com essa rocha, vai desgastar. E a crioclastia, que é o peso aí do gelo, das geleiras também. Intemperismo químico, desgaste causado por reações químicas, tá? Então, a água, principalmente, aí aparece. Já é o quê? O desgaste ali daquela água acumulada. Toda a água em uma superfície, ela traz ali uma alteração desse solo também, que vai acabar desgastando esse solo. Então, é o intemperismo químico. E aí eu tenho o intemperismo biológico, que é o desgaste causado pela ação dos agentes biológicos, como as plantas, animais, árvores e micro-organismos. Ou seja, gente, os animais na natureza, alguns, né, vão lá e fazem alguns furos no terreno, cavam, né, algumas covas, faz parte do seu processo ali biológico, então isso também traz um certo tipo de desgaste. As árvores e as plantas, árvores principalmente por conta das raízes. Então tem árvores que têm raízes muito profundas, muito longas, grossas, acabam também trazendo ali o desgaste daquele solo, intemperismo. E aí eu tenho a erosão, que é o transporte desse material. E eu tenho a erosão pluvial, que é a erosão por conta da água da chuva. Gente, não esqueçam, é super importante isso, você diferenciar o pluvial com P do fluvial com F. Então, quando eu estou falando de pluvial, eu estou falando de água da chuva. Quando eu estou falando de fluvial, eu estou falando de água dos rios. Então, o Enem adora trazer essa nomenclatura para vocês. Índices pluviométricos, água da chuva, índice de chuva. Fluvial, água dos rios. Então, aqui está trazendo uma erosão, mostrando para vocês um exemplo de erosão causado pela água da chuva. Então, teve aí o transporte desse material que sofreu o processo de erosão causado pela água da chuva. Fluvial, eu percebo aqui que o curso do rio, ao tempo aí também vai trazendo um certo tipo de desgaste para essa rocha. Tem a erosão também marinha, tá? O contato dessa água na parte ali costeira das rochas também vai trazendo ali, se você já foi no litoral, você observa ali que as partes, né, que tem as áreas mais elevadas ao redor ali do mar, também tem um certo tipo, né, cavado, assim, ou seja, onde as ondas batem constantemente, diariamente, causa intemperismo e, consequentemente, erosão, que vai desabar essa parte. A glacial, por conta do peso ali do gelo, também causa erosão, modificando o relevo. E a erosão eólica, que é o que, gente? O vento. O vento também, ele vai modelar o relevo. Então, nas dunas, é o principal exemplo disso. Se você vai nas dunas um dia, você vê de um jeito. Se você vai num outro dia, é super interessante que você vê que ela já está modificada. Por quê? Porque é a erosão causada pelos ventos. O vento tanto intemperiza como vai causar o processo de erosão, que é o transporte desse material. O vento em contato com a rocha, ele vai intemperizar, vai desgastar, mas também ele vai levar essas partículas para um outro lugar ali chamado de, e esse processo é chamado de erosão eólica. Ficamos por aqui e te aguardo na aula de resolução de questões.